Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e vou falar uma coisa para vocês que promete ser agitada, já começando agitada logo cedo. Olha só, chegada de Carrascal, ontem tivemos, o Atlético de Madrid anunciando a venda do Samuel Lino para o Flamengo aí contratando oficialmente jogador do Flamengo, mas o Flamengo não para em Carrascal, não para em Samuel Lino. Vamos falar sobre Tati Castellanos, temos novidades. Vou falar também sobre a situação envolvendo Lucas Beltrán, inclusive o jornalista confirma que tem mais gente chegando no Mengão Queridão, inclusive sobre o nome de Lucas Beltrán chegando no mais querido do Brasil. Vou falar também sobre a situação envolvendo o novo goleiro, que o Flamengo já tem nome sendo avaliado. Rick, o Flamengo vai contratar um novo goleiro? Sim, por conta da situação envolvendo o goleiro Matheus Cunha, que já assinou, já chegou a um acordo aí, com o Cruzeiro e vai deixar o Flamengo no final do ano. Vou falar sobre isso com vocês também, sobre a situação do novo goleiro. E vamos falar também sobre a situação envolvendo, Rapaz, estava aqui analisando o Wesley, se torna aí, tá no G4, eu posso falar assim, do top 10 dos laterais brasileiros mais caros na história do futebol brasileiro em transferência para o futebol europeu. Sensacional! Lembrando que amanhã tem Mengão Queridão, vamos falar também sobre esse jogo. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, dessa moral, inscreve no nosso canal, adiciona o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, antes de começar as informações, eu quero mandar um abraço aqui para nosso amigo Rogério, do Consulado Flapeba, lá em Paraupebas, no Pará. Me mandou aí pedindo um abraço para você, meu amigo. Deus abençoe você e sua família. Continue acompanhando o nosso trabalho sensacional. Rogério do Consulado Flapeba, lá em Paraupebas, no Pará. Um abraço do amigo aqui, Henrique, do canal Inspiradinho, para você. E vamos que vamos para as informações do nosso Mengão Queridão. Flamengo aqui já começa falando sobre esse jogo de amanhã. Amanhã tem mais uma decisão para o mais querido. Amanhã tem mais um jogo importantíssimo. E como eu já tinha deixado ontem para vocês, sobre a possibilidade de o Felipe Luiz fazer ali algumas mudanças, poupar, na verdade, dar descanso a alguns jogadores para esse jogo de amanhã. Sim, essa informação que temos, tá? Felipe Luiz deve poupar alguns atletas. Ele ainda não escolheu, não definiu quem vai ficar de fora, quem deve ficar. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo depois de amanhã é contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece lá no Castelão no próximo domingo, 18ª rodada do Brasileirão. E no outro meio de semana, na quarta-feira, dia 6, o Flamengo tem um jogo da volta da Copa do Brasil, das oitavas, lá na casa do Galo. Então esse jogo de amanhã é um jogo importante. Felipe Luiz prepara a equipe hoje, fazendo a última atividade no CT do Ninho do Urubu. E vamos ver como o Felipe Luiz deve ir a campo, com o time que o Felipe Luiz deve colocar a campo para esse jogo. Lembrando que Alexandro e Ayrton Lucas devem voltar a ser relacionados. Tá aí, os dois já começaram a treinar desde o início da semana. Torcer para que dê tudo certo, Ainda vai ser reavaliado hoje, no treino de hoje. Possa ser que sim, não, tudo vai depender da decisão do técnico e da comissão técnica junto aí com o Felipe Luiz, beleza? Então hoje o Flamengo faz o último treino e amanhã, 9h30 da noite, a bola começa a rolar. Bom, vou mudar de assunto aqui agora. Eu estava aqui analisando aqui, gente, olha só, a venda de Wesley para a Roma da Itália. Eu separei aqui o top 10 dos laterais brasileiros mais caros na história do futebol. E aí a gente vê ali que teve uma movimentação muito grande ali do Renan Lodge, do Atlético Paranaense, foi para o Atlético de Madrid, depois foi para o Olympique de Marseille e agora está lá no Al Hilal. Mas antes de acontecer isso aqui, olha só, em primeiro lugar, Daniel Alves, quando se transferiu
do Sevilha para o Barcelona, custou 35,5 milhões de euros. Alex Sandro, que hoje está no Flamengo, quando se transferiu do Porto para a Juventus, 28 milhões de euros, segundo lugar. Emerson Royal, que hoje está no Flamengo também, quando se transferiu do Barcelona para o Tottenham, 25 milhões de euros. E em quarto lugar está o Wesley, meus amigos. Olha só o Wesley. Em quarto lugar, a venda de Wesley aconteceu essa semana, indo para Roma, 25 milhões de euros, né? E batendo ali junto com o Emerson Royal. Então assim, Emerson Royal, ele entre terceiro e quarto ali, junto com o Wesley. Depois teve o Renan Lodge, quando se transferiu do Olympique de Marseille para o Al Hilal, 23 milhões de euros. Em sexto, o Renan Lodge, novamente, foi transferência ele quando saiu do Atlético, foi para o Atlético de Madrid, o Atlético Paranaense para o Atlético de Madrid, 21,75 milhões de euros. Dalberto também, quando se transferiu ali do Bayern Leverkusen, foi para o Chelsea, 21 milhões de euros. Renan Lodge, novamente, né? Renan Lodge teve aí muita movimentação aí no mercado depois que ele foi para a Europa. Quando se transferiu do Atlético para o Olympique de Marseille, 20,5 milhões de euros. O Atlético perdeu aí nessa aquisição aí. Felipe Luiz, quando deixou o Atlético de Madrid para o Chelsea, 20 milhões de euros, e hoje é o técnico do Flamengo. E Ian Couto, quando trocou ali o City pelo Borussia, 20 milhões de euros, décimo colocado aí. Então o Wesley aí disparado no G4, jogadores mais caros, jogadores laterais aí, se tratando de lateral, né, mais caro da história do futebol brasileiro. Bom, vamos falar agora sobre chegada de jogadores no Flamengo, porque o Flamengo já teve aí a chegada de Samuel Lino ontem, e hoje é a chegada de Jorge Carrascal no Mengão Queridão. Inclusive, o Flamengo já trabalha para apresentar a nação rubro-negra amanhã no Maracanã, assim como foi com Emerson Royal e Saul, no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Foi apresentado os dois, e amanhã o Flamengo trabalha para apresentar Carrascal e Samuel Lino, a nação rubro-negra, também no Maracanã, que promete uma festa linda no Maraca amanhã, casa lotada. Mas o Flamengo não para por aí, tá? O Flamengo não para em Carrascal, o Flamengo não para em Samuel Lino. Eu vou falar sobre a situação de novos nomes que estão aí na mesa do Flamengo sendo avaliado, mas o Flamengo também vai buscar um goleiro. A informação que temos é que o Flamengo está avaliando o nome do goleiro Pedro Morisco. Inclusive o Flamengo entra numa disputa com o Palmeiras. Pedro Morisco, que está no Coritiba, revelado pelo Coxa. Porque o Flamengo vai buscar um novo goleiro no mercado, Henrique, por conta da saída de Matheus Cunha. Matheus Cunha já tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro. Matheus Cunha, que tem contrato se encerrando agora no final do ano, não vai renovar o seu contrato com o Flamengo. O Flamengo também não se posicionou para renovar o contrato do jogador. O jogador vai deixar o clube. Com isso, o Flamengo vai no mercado buscar mais um goleiro. Eu estava vendo aqui, o Pedro Morisco, ele tem 21 anos, é jovem, garoto jovem, revelado no Coxa. O valor de mercado aí o Coxa está aí, né, de acordo com o portal Transfermarkt, 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, será que realmente aí é um bom nome para o Flamengo buscar? O Flamengo tem que buscar um goleiro de ponta, na minha opinião, tá? Com todo respeito ao Pedro Morisco, um jovem goleiros a gente também temos aí na base. Temos aí, né, o Diogo Alves, temos o Lucas Furtado, que é um goleiro assim, a trazer para disputar competições que o Flamengo vai disputar, enfim, não. O Flamengo tem que buscar um goleiro mais cascudo, goleiro mais já experiente, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Mas o que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, Flamengo não para no mercado, o Flamengo vai buscar novas contratações. Flamengo não desistiu de contratar Lucas Beltrán. O jornalista Mauro César Pereira trouxe até aqui o seguinte, olha só, Flamengo apresenta Emerson Royal, recebe Samuel Lino e espera Carrascal e quer atacante da Europa. Pode ter mais gente chegando. O Flamengo não desistiu de Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, que está na Fiorentina da Itália. Jogador que é considerado caro, meio ofensivo, 24 anos, argentino, jogador de seleção argentina. E aí está inclinado
sim a conversar com o Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo já iniciou os contatos. O jogador dá uma prioridade ao futebol europeu, mas não descarta retornar ao futebol sul-americano. O Flamengo vai contratar mais um meio de campo, mais um meio ofensivo, que joga praticamente ali no ataque, né? O Flamengo é o jogador que joga lá na frente. Assim, o Flamengo, eu já falei para vocês, o Flamengo vai negociar alguns atletas, nação. Do meio de campo, tem a situação do Matheus Gonçalves, tem a negociação com o CSKA da Rússia, tem outros atletas aí que vão deixar o Flamengo. É só questão de tempo, ainda nessa janela, tá? A informação que temos é que o Flamengo está sim já movimentando saídas. Vai concretizar as chegadas e começar a movimentar para valer as saídas. O Flamengo quer fechar mais uma contratação até o final desse mês, para o início da semana que vem. Ou seja, esse mês de janela aberta, depois que concretizar todas as contratações, o Flamengo vai começar a movimentar as saídas do elenco. Além de Lucas Beltrán, o Flamengo também tem interesse em Tati Castellanos, centroavante, que está lá na Lazio da Itália. Inclusive eu falei sobre a situação de Tati Castellanos, né? Centroavante nato, argentino, jogador também de seleção argentina. Assim, é a situação envolvendo, né, o número de estrangeiros no elenco. Obviamente o Flamengo não vai colocar 10, 11, os 11 estrangeiros dentro de campo, né? Obviamente isso não vai acontecer. Mas são jogadores para revezar ali as posições. E Tati Castellanos é um nome que é muito bem avaliado internamente dentro do Flamengo. Mas vamos aguardar aí. Tati Castellanos, inclusive, está insatisfeito lá na Lazio da Itália, né? Perdeu um pouco de espaço, ainda não tem seu futuro definido. Mas o Flamengo trabalha também nessa possibilidade de trazer Tati Castellanos para o mais querido Brasil. Eu estava vendo aqui, olha só, em relação a esses dois nomes, o Tati Castellanos, hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, 25 milhões de euros. Lucas Beltrán, 18 milhões de euros. Ou seja, Flamengo realmente tentar trazer essas duas contratações, serão duas boas contratações para o Flamengo, né? Mas vamos ver o que deve acontecer. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O Flamengo ainda precisa de mais um meio de campo? Um jogador para jogar no meio de campo? Ou o Flamengo precisa apenas de um centroavante, um atacante, um goleador ali para poder revezar a posição junto com o nosso Pedrão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje, Carrascal, chegando mais um reforço no mais querido Brasil. Tamo junto, forte abraço, até mais.